Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido, devido à pandemia que nós estamos enfrentando, nós estamos novamente revendo algumas lições que nós estudamos. Inclusive essa lição a qual eu vou abordar é uma lição que nós vimos em 2018. E essa lição ela tem como título Grandes Temas do Apocalipse. E a lição é a lição de número 1. O título da lição é A Volta do Senhor Jesus. Eu convido a noiva do Cordeiro a curvar a vossa cabeça para que nós venhamos orar ao nosso Deus, para que venha nos revelar a Tua palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Pai Santo, fala conosco nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, uma das lições, um dos temas mais discutidos dentro da Bíblia Sagrada, justamente é sobre a volta do Senhor Jesus. Você ainda crê que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja? O texto bíblico base está em João, no capítulo 14, no versículo 1 ao versículo 3. Eu vou estar lendo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então existe aqui uma promessa de que o Senhor vai voltar para buscar a noiva do Cordeiro, e nós iremos morar com Ele para todo o sempre. O textual está baseado em Tiago, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Quando você puder, apanhe a sua Bíblia para poder acompanhar. Diz assim Tiago, capítulo de número 5, versículo 8. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O objetivo dessa lição, descrever como fundamentos bíblicos, descrever com fundamentos bíblicos as duas fases da vinda de Cristo, relatar detalhadamente a forma como o Senhor Jesus virá em sua segunda vinda, anunciar para todas as pessoas em todos os lugares, de todas as maneiras, o significado da morte de Jesus até que ele venha. Comentários e palavra introdutória diz assim: as Escrituras registraram a volta do Senhor Jesus a este mundo. Este será um dos mais significativos e extraordinários eventos humanos. A importância dessa doutrina bíblica é avaliada pelo número de vezes em que aparece no texto sagrado e também pelos personagens a ela ligados. As promessas infalíveis e inconfundíveis sobre a vinda do Senhor são citadas no Velho Testamento, querido, 1527 vezes. Já no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, 319 vezes. Reis, sacerdotes, profetas, pessoas comuns, evangelistas, apóstolos citaram sobre a vinda do Senhor Jesus. O tópico número 1 diz assim: a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Todas as profecias registradas no texto bíblico veterotestamentário, que significa essa palavra Velho Testamento, sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, descrita em seus mínimos detalhes, cumpriram-se literalmente de acordo com um planejamento do Deus Todo-Poderoso. Está no Salmo 16, no versículo 10. A doutrina da volta do Senhor Jesus, de igual modo, tem fundamentos profundos na palavra profética, oferecendo certeza e segurança aos que creem no retorno do Senhor Jesus a este mundo. Então que a igreja do Senhor esteja vigilante, porque tudo indica que o Senhor Jesus está à porta. Pastor Benedito, como acontecerá essa volta do Senhor Jesus? É a grande pergunta. A volta do Senhor Jesus se dará em duas fases. A primeira fase se dará em uma forma invisível. A volta do Senhor Jesus se dará em duas etapas distintas, dividida em um período de 7 anos. Jesus virá, resgatará a sua igreja, a sua noiva, subirá. 7 anos depois, ele voltará novamente. Entre a primeira vinda de Jesus
que ele vai resgatar a noiva do Cordeiro. Os mortos primeiro que morreram em Cristo, e em seguida aqueles que estavam vivos serão transformados. Nisso acontecerá aqui na terra o que nós chamamos de a grande tribulação estará acontecendo. Eu creio que nem eu nem você queremos ficar para a segunda vinda, meu irmão, porque o negócio vai ser terrível. Então nós vamos estudar um pouco mais sobre essas etapas para que a gente possa compreender como será a vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. 1.1.1. A primeira etapa, vamos lá. Na primeira etapa acontecerá o arrebatamento. O Senhor Jesus voltará para levar consigo todos quanto morreram salvos, ou seja, todos que partiram salvos, e todos os que estiverem vivos e preparados, ou seja, aquele que estiverem em vida servindo fielmente. Nesta etapa, a vinda do Senhor será invisível, isso é importante dizer. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e todo olho verá. Isso aí será já na segunda etapa. Na primeira etapa, não. Será invisível. Por quê? Porque a noiva do Cordeiro, a igreja, irá se encontrar com o Senhor nos ares. Será assim, os mortos ressuscitados e os vivos que serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Os dois grupos juntos irão ao encontro do Senhor e serão transladados por ele às mansões celestiais. Essa palavra transladado significa transferido de um local para o outro, ou seja, sairemos desse plano terreno, iremos para um plano celestial e o nosso corpo será transformado. Essa transformação, na verdade, é um mistério muito grande, porque ninguém sabe dizer como será o nosso corpo. Será incorruptível, mas a forma nós não sabemos. Só sabemos que seremos transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, querido, vale a pena ser fiel. Vale a pena viver um verdadeiro cristianismo. E o que me chama a atenção aqui no primeiro tópico, na primeira etapa, é que aqueles que estiverem servindo fielmente, não são aqueles que estiverem de engano. Não adianta, querido, você andar com a Bíblia, se trajar como crente. Isso tem que ficar bem claro. Falar como crente e não estiver servindo fielmente. Porque não tem como ninguém enganar o nosso Cristo. Então, esse arrebatamento acontecerá com a igreja verdadeira. Nós costumamos dizer sempre, né, é algo que desde quando eu comecei a minha caminhada na igreja do caminho pentecostal, eu sempre ouvi essa frase: Deus está separando uma igreja dentro da própria igreja. E nós estamos vendo nos dias de hoje que é verdade. Essa pandemia, ela serviu para uma coisa, para ver quem verdadeiramente está firmado na rocha, que no meio das lutas, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, não entregou a sua carteira de membro, ou seja, também continua com o mesmo caráter cristão. O caráter cristão não é só aquele quando está dentro da igreja, mas é aquele onde está em qualquer lugar que ele possa estar. O seu testemunho é de cristão. Estamos vivendo, infelizmente, uma vergonha no meio evangélico, porque muitos estão sendo crentes dentro da igreja e fora da igreja. O testemunho é terrível. Mas então eu estou aqui para te alertar, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, não tem como enganar a Cristo. Não tem jeito. Ele vai levar a igreja que é fiel e que estiver servindo fielmente ao Senhor. Seja fiel. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito vos colocarei. Ser fiel em todas as áreas. Ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas, ser fiel na adoração, uma verdadeira adoração. Então nós temos que ser fiel em todas as áreas. Então nós já entendemos que primeiro nós não procederemos os mortos, tá? Vamos lá, vamos então para a segunda etapa. Na primeira etapa, primeiro, os que morreram em Cristo, os que morreram naquela esperança, não abandonaram, meu filho, né, os seus instrumentos de trabalho, a sua cruz, mas partiram na esperança de que a trombeta de Deus irá soar e eles irão subir com Cristo Jesus. Vamos para a segunda etapa, 1.1.2. A segunda etapa. Na segunda etapa da volta de Cristo ao mundo, entretanto, acontecerá 7 anos mais tarde, como eu disse, tá? Já no final da grande tribulação, Cristo voltará com poder e grande glória, acompanhado de todos os santos que subirão no arrebatamento, isto é, com a igreja glorificada, que passou pelas bodas do Cordeiro e pelo tribunal de Cristo. Então entenda que haverá o tribunal de Cristo, tá? Esta vinda do Senhor será contemplada por todos os habitantes da terra. Agora sim, a segunda vinda. Nesta segunda vinda, aleluia, glória a Deus,
A Bíblia diz que todo olho verá. Aí vai se cumprir o que está escrito, tá? Leia Apocalipse capítulo 1, no versículo 7. Isto será possível. Por que todos vão ver? Por causa da tecnologia. Nós estamos vivendo um período muito avançado, tá? Isso será possível por causa da tecnologia, da comunicação e da informação extremamente desenvolvida no final dos tempos. Em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, já falava sobre tudo isso. As palavras do Senhor fazem referência ao sinal, os sinais que aparecerão no céu, reafirmando este vaticínio profético. Leia os sinais, está em Mateus, no capítulo 24, quando você estiver em casa com tempo. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 24, versículo 30. Eu aconselho você a ler o 29 em diante, até o 31, você vai ver sobre os sinais. Será um retorno majestoso, glorioso e revestido de poder, sinais espantosos no céu, na terra e entre os seus habitantes, como destaque especial nos territórios habitados pelos judeus, pelos descendentes de Abraão, eles verão. Eu marquei aqui justamente Mateus, no capítulo 24, versículo 29, eu quero ler para vocês sobre os sinais, que diz mesmo assim: olha os sinais, na segunda vinda de Cristo, tá? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O negócio vai ser tremendo, meu irmão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! O soar das trombetas. Vamos lá. No Antigo Testamento, observamos que as trombetas eram utilizadas nos ajuntamentos de Israel. No Novo Testamento, somos informados que na segunda fase da vinda de Cristo, o clamor das trombetas será ouvido no céu, na terra, no inferno e em todos os lugares. Que poder e autoridade é essa? Em todos os lugares ouvirão o sonido da trombeta de Deus na segunda volta, tá? 1.3, revelação. Este evento apocalíptico é descrito figurativamente como um relâmpago que cobre todo o universo. Estão lembrados do que eu falei? Tá? De acordo com as visões de João, em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao 16, o céu se abrirá e dele surgirá um cavalo branco. Aleluia, o Senhor montado nesse cavalo. Oh glória! Não se confunda com o cavalo que está descrito no capítulo 6 de Apocalipse. Não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Cujo cavaleiro é a pessoa bendita do Senhor Jesus, o fiel e verdadeiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está em Apocalipse 19, do versículo 11 em diante. Aí sim é o Senhor Jesus que estará voltando. Porque a Bíblia diz que haverão muitos falsos profetas e falsos Cristo. Nós estamos vendo nos dias de hoje, tá? Se disser que ele está ali, meu filho, fica quietinho no seu lugar, porque isso é história da carochinha. Como virá o Senhor? Capítulo 2, 2.1. O Senhor Jesus virá como noiva. Isso aí, eu ainda estou falando, é a primeira etapa. Então eu quero voltar um pouquinho na primeira etapa. A primeira etapa, ele voltará como o noivo, para resgatar a noiva. Isso acontecerá durante a primeira etapa da volta do Senhor. Esta vinda não será virtual ou espiritual. Também não será para juízo. Por enquanto, não é para julgamento, destruição ou castigo sobre a humanidade. Ela atenderá à esperança da noiva, a igreja verdadeira, que vem sendo edificada pelo Senhor Jesus durante a dispensação que estamos vivendo, que nós chamamos de dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. 2.2. O Senhor Jesus virá como juiz. Diferentemente, isso aí já na segunda etapa. Diferente da primeira etapa, da segunda vinda, na segunda etapa, Cristo virá como guerreiro, aí sim, preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais. Aleluia, Apocalipse 19, 11 a 14. Dos santos, acompanhado da igreja glorificada e de um número incontável de anjos. Está em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 11. Jesus voltará com as nuvens, literalmente, em glória, no final da grande tribulação, para estabelecer justiça sobre a terra. Ele voltará da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas na presença dos anjos. Então, lembrado quando ele subiu ao céu? Ascendeu ao céu, apareceu 2 anjos, e a maioria dos eventos aconteceu na Galileia.
E ali estavam os galileus, e 2 anjos disseram: por que vocês olhais para os céus? Esse mesmo Cristo que vocês estão vindo subindo, descerá, voltará novamente. E essa promessa nós tomemos posse para a honra e glória do Senhor Jesus. 2.2.1 O justo juiz em ação. Cristo virá na glória do Pai, juntamente com seus anjos, para julgar e recompensar a cada um de acordo com as obras praticadas. Pois foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Todas as nações serão reunidas diante de Cristo, que estará assentado no trono da sua glória, para julgar os homens. O justo juiz fará justiça aos salvos, aos ímpios, representados pela figura de ovelhas, e também de bode, respectivamente. Mateus 25 em diante, do versículo 32 ao 33. E interessante, quando ele estiver assentado ali no seu trono, as sentenças serão proferidas quando o Senhor Jesus declarar a razão da salvação dos justos. Escute, ele vai declarar para todos a razão da nossa salvação, dos justos, e da condenação dos ímpios também perante todos. Leia Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46, você vai ver esse julgamento lá. Não haverá delação premiada, como acontece nos dias de hoje, nem prorrogação de forma alguma. Nada permanecerá escondido. Isso me chamou a atenção. Nada ficará escondido diante dos olhos do Senhor, pois Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. O segredo de todas as pessoas serão julgadas, pelo Senhor Jesus, de forma imparcial, num dia predeterminado por Deus, segundo a sua vontade. De outra parte, todas as pessoas que praticaram boas obras receberão prêmios e galardão. Então você que está lutando, combatendo, meu filho, firme nas promessas do Senhor, tem promessas de Deus para você, estenda as mãos aí nessa manhã e toma posse da sua vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus, já estamos quase encerrando essa lição. 2.3 O Senhor Jesus virá como rei, e na segunda etapa, já estou determinando para vocês, falando da segunda etapa, ele virá de que forma, pastor Benedito? Como rei, como autoridade. Aleluia, glória a Deus. Quando voltar na segunda etapa, ele virá como rei, e seu reinado terá início na batalha de Armagedon. Nós iremos para o céu, seremos transformados e viremos para batalhar, viremos para a guerra, Lutaremos na batalha de Armagedon, que continuará durante a dispensação real, conhecida como milênio. Durante esse milênio acontecerá essa batalha. Os judeus e todos os moradores de Jerusalém contemplarão o Senhor Jesus em forma, isso é importante para nós, humana. Ele vai vir em forma humana. Na segunda etapa, todos vão ver Jesus na forma humana, pisando no Monte das Oliveiras. Aí sim, na primeira, forma invisível, só para a igreja. Não colocará os pés aqui nessa terra. Mas na segunda, de uma forma humana, visível, para que todos venham se cumpra a Escritura. Pisará no Monte da Oliveira, aonde se partirá em duas, após a estrondosa vitória sobre o diabo, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos os ímpios. Porque assim diz a Escritura, que após ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em duas porções. Está em Zacarias, capítulo 14, no versículo 4, dê uma lida. Aspectos da vinda do Senhor Jesus. É muito importante para nós aqui. 3.1 o mistério da hora. Isso é fundamental, porque nós vemos muitas profecias. Jesus vai voltar no ano que vem, Jesus vai voltar aqui e ali. Todos que tentaram determinar dia e hora para a segunda vinda do Senhor Jesus à terra foram envergonhados. Ninguém sabe a volta, Ninguém conhece a agenda do Senhor. E sejamos então, igreja, preparados para a volta do Senhor. 3.2, para finalizar. Como eu e você, a igreja, devemos esperar o Senhor? De que forma eu devo esperar, pastor Benedito? Em primeiro lugar, devemos crer na vinda do Senhor. O primeiro segredo é crer. Tomar posse da nossa vitória, Além disso, devemos estar vigilantes, orar continuamente, amar a volta de Jesus, anunciar sua vinda em todos os lugares, observar à luz da Bíblia os sinais indicados
de seu regresso, aleluia, está em Marcos 13, versículo 35, e despertar nossa consciência a todo instante para o glorioso advento de Jesus. Jesus está voltando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada irmão. Eu quero convidar você, meu amado, para hoje à noite estar no templo sede, aqueles que puderem. Hoje à noite o trabalho estará sob a responsabilidade dos aliados a Deus. Você que puder, meu filho, esteja lá no templo, glorificando, exaltando, venha para o campo de batalha. Nós cremos que o Senhor Jesus tem uma bênção toda especial para você. Curva a vossa cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por esse período na tua presença. Senhor, continua conosco, que nós possamos estar nesta noite na tua casa, te adorando, bendizendo, exaltando o teu santo nome. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.